Olá, você, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Show Sedentarismo, episódio 182. E hoje eu vou falar aqui com meu colega de profissão, meu parceiraço, amigo, já treinamos juntos e tudo mais, Gustavo Di Biase. Gustavão, Fala, fala para mim galera. aí como é que é o sedentarismo no seu olhar, como são as suas experiências, fala um pouquinho da sua linha de trabalho também, vamos lá. Cara, para mim, Gui, o sedentarismo é a pior situação que uma pessoa pode se encontrar, né? Então, eu vejo assim porque quando eu faço uma avaliação física e, e a pessoa vira para mim e fala assim, pô, eu sou sedentário. Cara, aquilo para mim, essa pessoa é um campo minado. Porque se ela é sedentária, ela não sabe de nada, cara. Não sei como é que tá a taxa de colesterol, não sei como é que tá a glicemia dessa pessoa, não sei como que tá a condição cardíaca dela. Cara, não sei nada, entendeu? Então, assim, é preciso fazer uma avaliação minuciosa para daí sim a gente tirar essa pessoa desse estado de sedentarismo. Legal. O sedentarismo é uma pandemia muito maior do que a do Covid-19. Eu já falei aqui algumas outras vezes em situações, episódios anteriores. Concordo com você. O mais grave mata mais do que o Covid matou, muito embora não ganhe o mesmo status, e óbvio, por questões óbvias, né? A gente tem uma coisa que é muito fora do normal. Eu gosto muito de uma tirinha que eu já publiquei mais de uma vez, que o cartunista coloca que o rapaz foi no médico e o médico fala para ele: o que você tem é muito fácil. Você precisa mudar o que você come, começar a se mexer e procurar se estressar um pouco menos. Aí ele chega em casa e a esposa fala: como foi a consulta? Vou morrer. O médico fala que eu vou morrer, é O verdade, já vi paciente essa fala para a satírica. esposa, né? Vou morrer. Porque as pessoas não estão dispostas a mudar de Isso. estilo de vida. E, de um modo geral, a gente sabe disso, também já falamos aqui várias vezes em episódios anteriores, que a atividade física é o esporte que traz na garupa o maior número de benefícios. Se É, cada hábito que nós cultivamos fosse um trem de benefícios ou de malefícios, por exemplo, o cigarro, quem fuma, tem um vagão com algumas doenças que são específicas para ele. O sedentário, quando ele abandona o sedentarismo, ele tem uma infinidade de vagões, tem mais de 18 logo de cara, de benefícios. E não tem malefícios. A minha pergunta é por que que os caras, as pessoas ainda ficam tão sedentárias, na tua opinião? é hábito, hábito, né? Gui, de 2018 para cá, eu mudei um pouco a minha linha de estudos, né? E eu fui estudar medicina oriental. Uhum. Me formei em medicina oriental e hoje eu estudo na universidade que eu me formei, eu estudo para poder dar aula lá, né? Uhum. E, cara, eu cheguei à conclusão que o hábito da pessoa, né? Ah, mas que hábito? O hábito dela, desde que ela está no ventre da mãe. Por quê? Eu tenho um professor que ele falava assim, Gustavo, em casa de gordo, até o cachorro é gordo, né? Porque é o hábito da família. Então, assim, se eu como muito, meu marido come muito, meu filho come muito e meu cachorro também vai comer muito. Porque você põe comida, o bicho come, né? E outra coisa, Gui, tem a questão fisiológica, né? O nosso corpo ele foi feito para não gastar gordura, né? O nosso cérebro programa o nosso corpo para não se mexer, porque pô, vem lá dos antepassados, né, cara? O cérebro não sabe que a gente tem uma despensa, que a gente tem uma geladeira em casa, né? Então, o momento inteiro é o corpo pensando assim, cara, não tem comida, não tem comida, eu preciso economizar, eu preciso não gastar energia, eu preciso ficar quieto. Só que o que acontece? Se o cérebro fizesse isso e o corpo respondesse da mesma forma, ok,
porque era o cérebro não gastando energia e você não comendo igual um louco para estocar energia, né? Uhum. Eu gostei da sua metáfora com vagão de trem, que eu uso um tijolo, Uhum. né? Ou um degrau. Lembra do jogo de tabuleiro Ludo? Que você andava uma casinha, uma casinha, uma casinha. Então, eu gosto de fazer assim também, né? Para quando é processo de emagrecimento, é um passinho para cada casinha. Cada vez que você faz uma coisa errada, você dá um passo para trás, né? E, e voltando à questão do gasto energético, é, então, eu vi que, estudando medicina oriental, que o hábito que a gente adquire, né, na formação do 0 aos 7 anos, é o que vai reger nossa vida a partir dos 7 anos, entendeu? Então, nós somos seres subconscientes nesse período. Nós só fazemos o quê? Replicamos. Então, se você é um pai que só grita, só fala, só é, é, sei lá, Enfim, seja lá o que for, né? seu filho tende a te Com o seu imitar quando ele filho, virar pai. ele vai olhar e ele vai ouvir blá, 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 e a hora que você faz alguma coisa, ele copia, entendeu? Claro, salvo, tem exceções, né? Mas de um modo geral é assim que vai acontecer. Então, se nessa casa o hábito alimentar é ruim e a prática de exercício não existe, ele vai tendenciar para seguir essa linha, entendeu? A não ser que as influências que ele tenha, né, de amizade ou própria internet, hoje em dia tá fácil isso, né? Porque a internet traz muita coisa para gente, né? Até eu ter me formado, não tinha esse show de internet que a gente tem hoje. Cara, você vai no Google, pô, você quer ganhar dinheiro, você escreve no Google como ganhar dinheiro e o Google te dá a letra, pô, entendeu? Quero emagrecer e o Google te ensina, entendeu? É, mas respondendo a tua pergunta, Gui, eu acho que é isso, cara. O hábito mais o cérebro preguiçoso, né? Muito bem, você deu a dica aí para a pessoa buscar a informação, e enquanto você falava, eu coloquei aqui, ó, como sai do sedentarismo? No buscador, 539 mil ocorrências em 0,68 segundos. Os Puta que primeiros são pagos, obviamente, mas tem é, aqui de plano de saúde, de site de saúde, enfim, 5 maneiras para abandonar o sedentarismo, 10 dicas para mudar hábitos e deixar o sedentarismo de lado, sim. 7 passos, como abandonar, e aí tem gente famosa falando, 3 exercícios simples, 10 dicas para largar de vez o sedentarismo. Mas, como o intuito desse podcast é o despertar da consciência, eu quero Puta, isso é compartilhar muito aqui legal. eu quero compartilhar aqui o seguinte. Primeiro, que seria muito interessante que, se você estiver ouvindo o podcast, você esteja fazendo alguma atividade física, né? Pode Sim, ser passar aspirador no apartamento ou na casa, varrer, caminhar, andar na esteira, pedalar, estar andando de bicicleta por aí. Cuidado para o volume não abafar os sons que você precisa ouvir também. Mas os 5 principais problemas causados pelo sedentarismo, o último congresso médico que aconteceu no Rio de Janeiro em 2022, fresquinho aqui, ó. Cansaço excessivo, número 1. Dores nas articulações, número 2. Os outros a gente já sabe, você já falou indiretamente. Aumento de peso corporal excessivo. Quem treina, mesmo comendo, pode engordar, mas não vai engordar demais. Isso não tem nada a ver com estética. Você pode ser do jeito que você quiser. Gustavo e eu aqui, o Guilherme, não somos neurados com abdômen desse jeito, bíceps daquele jeito, não mas mesmo. aumenta a gordura abdominal, que está diretamente relacionada com o risco coronariano, e também gordura nas artérias. E, consequentemente, se você tiver aumentado de peso, você vai piorar a sua relação conjugal, porque aumenta a probabilidade de roncar durante o sono e também de ter apneia noturna. O que quer dizer que
você tendo a apneia noturna, você não entra em sono REM, REM, que é a sigla para movimento rápido dos olhos em inglês, Rapid Eye Movement, e, consequentemente, você não vai dormir direito e vai ficar num ciclo vicioso ruim. Logo, seria interessante que você abandonasse o sedentarismo, um pouquinho de cada vez, encontre uma modalidade para chamar de sua. Não existe melhor modalidade, existe a que você gosta mais e pronto. E por que não a medicina oriental? Fala um pouco mais aí, Gu, a respeito disso, porque, de um modo geral, as pessoas sabem muito pouco, né? Eu Cara, mesmo não sei quase nada. a medicina oriental, Gui, é o seguinte, ela é uma medicina preventiva, né? A grosso modo, vamos dizer assim, eu sou o seu médico terapeuta. Então, você passa comigo toda semana. Ponto. Funciona assim na China, né? Tá? Pelo menos até onde eu estudei, ou deveria funcionar. E a minha função é te alertar sobre possíveis desequilíbrios no seu corpo. Então, por exemplo, a avaliação da medicina chinesa, você tem por língua, você tem por íris, você tem pela orelha, você tem pelo pé, pela mão, né? Minto, essas formas de tratamento, né? A avaliação você tem de punho, né? E avaliação energética. Então, como é que eu identifico, né? Por exemplo, estou falando de medicina chinesa. A indiana, você tem a leitura dos chakras, né? A japonesa, ela segue mais bem a linha chinesa também. E então é uma medicina preventiva. Então eu vou avaliar seu punho e eu identifico pelo teu punho que o seu pâncreas, o seu intestino grosso e o seu coração estão com baixa energética. E aí imagina que o nosso corpo, sabe os filmes do Star Wars, que a nave tem um campo de força, Uhum. né? Eles vão tomando tiro e vai pegando esse campo de força aí até que estoura o campo de força. Imagina que o nosso corpo tem 7 desses campos de força. Claro. Então a doença ela pega, ela bate no primeiro e o corpo já avisa. Olha, eu tô com baixa energética no coração, por exemplo. Se eu não tomo uma atitude, ele passa pelo sexto, quinto, quarto, terceiro e até que essa doença se instala no corpo físico, né? Essa é a leitura da medicina chinesa. Eu, como terapeuta, eu viro para você e falo assim, olha, temos uma baixa energética e ela já ativou o seu sexto portal, vamos chamar de portal, seu sexto campo de força. Uhum. Se você não tomar uma providência, ela pode chegar no seu corpo físico. Assim que ela chegar no seu corpo físico, essa doença se desenvolve. Agora vamos falar na medicina ocidental, como é que é isso. Você vai em um médico e aí você faz uma avaliação cardio, ele fala assim, não tem nada. Mas você fala assim, mas eu estou sentindo um desconforto. Aí ele fala, mas não tem nada. Volta quando tiver alguma coisa que eu vou te tratar. Ou seja, a medicina ocidental, ela vai tratar depois que a doença se instaurou. Ou seja, a hora que ela se manifestou, né, é o que a medicina ocidental trabalha. E a medicina ocidental, ela trabalha o antes. Ou seja, se tivesse um trabalho muito, muito bem feito, né, nessa linha questão energética do corpo, você não teria necessidade de ter um cardiologista, por exemplo. Entendeu? Porque você nunca deixaria a doença desenvolver. Você tem nos países orientais, o maior, são os países com maior longevidade. Pô, 90, 100 anos. Você tem ilha no Japão que a galera vive 110, 120 anos. Entendeu? Andando de bicicleta. Andando de bicicleta. Isso, Gui, perfeito. Ativos, cara. Ativos. Não é que é 100 anos, 120 anos numa cama de hospital. Não, os caras estão ativos. Estão capinando o lote, entendeu? Estão velhos e estão fazendo as coisas. O que eu aprendi na medicina oriental, Gui, e eu trouxe para a minha vivência, eu apliquei no programa em 42, que a gente fez com a Dani. Uhum. Por exemplo, e cai muito nesse papo que a gente começou agora. Por quê? Se o sedentarismo começa na cabeça e eu tenho um programa genial, que é o programa de emagrecimento, a pessoa aplica e emagrece, efetivamente. Depois, né, claro, durante o processo, é um período curto, 42 dias, durante o processo, ela vai
aprender novos hábitos e se forçar a fazer aquilo porque ela está pagando caro, então ela vai falar o que o professor está fazendo, e aí logo ela emagrece. Só que eu não trabalhei a cabeça dela o suficiente para que ela se tornasse isso. Então, o que, que eu fiz? Eu ampliei o tamanho do programa, né? Ele agora são, ao invés de 42 dias, ele tem duração de 6 meses. Então, 2 meses antes de eu aplicar exatamente o processo, né? Olha, agora é o emagrecimento. Eu começo a trabalhar a cabeça dessa pessoa. Oh, tudo bem? E aí? Como é que você tá para isso? Como é que você se vê assim? É como se fosse o coach, né? Eu vejo assim, todo mundo tacando pau num coach, cara. Mas quando você vai ver exatamente o que ele faz, né? Você fala assim, pô, é legal o que ele faz. Claro, você tem, igual todas as profissões, o cara que faz a coisa ruim e o cara que faz a coisa boa. Mas então você trabalhando na cabeça da pessoa e fazendo ela entender que ela está naquela situação pelas escolhas que ela fez, né? E aí você dá a condição dela querer ou não fazer a mudança, né? Eu gosto muito de fazer isso, Gui. Ó, por exemplo, água e refrigerante, né? Eu não bebo refrigerante já tem uns 15 anos. E água, só água. No máximo, espremo um limão ali, ou uma fruta, alguma coisa. E as pessoas assim, mas pô, você não vai beber nada? Eu falo, não, só água. Mas pô, água. Então, aí eu explico. Bom, a água que eu bebo, ela é assim, assim, assado, ela é uma água hexagonal. Isso quer dizer o quê? Que a fórmula da ligação de carbono dessa água, ela tem um formato hexagonal. Então, uma molécula liga com a outra forma como se fosse uma colmeia, né? Então, ela vai gerar uma proteção no meu corpo. Ela tem uma condutibilidade melhor, ou seja, um monte de coisa. E o refrigerante, além de ele ter muito produto químico e muito açúcar, ele é muito ácido. Então ele vai fazer uma série de coisas no seu corpo e vai facilitar o desenvolvimento de algum possível câncer. Então, o consumo, né, de produtos industrializados, o próprio refrigerante, vai deixar o seu corpo enxergar você tem uma célula que ela tem que identificar as outras células. É a natural killer, né? Então, ela precisa estar limpo para ela poder enxergar. Então, quanto mais alimento industrializado você come, fica nebuloso, igual a gente está vendo. Então, Logo vou passa dar um uma... exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui. Quando você consome muito alimento fabricado pela mãe indústria e não pela mãe natureza, seria a mesma coisa que você ir turvando a água da piscina. Mesmo com Isso. máscara, você não vai conseguir olhar os peixes os peixes bons e os peixes ruins. Perfeito, Gui, perfeito. E aí passa o peixe que vai se desenvolver e transformar em um câncer, e quem deveria, o responsável por matar aquele peixe não enxerga, entendeu? Então, aí tudo bem. Eu expliquei que a água que eu bebo cura e o refrigerante facilita o desenvolvimento de uma doença igual ao câncer. Adoece. Se beber muito, Ok, adoece. Ponto. isso. Eu não consigo entender como é que as pessoas tomam um refrigerante que não sabe o que tem na fórmula, é Uhum. preto, estranho e tomam assim mesmo. Não consigo entender. Respeito, mas não entendo como alguém se Isso. permite colocar dentro do próprio corpo uma coisa que sabe que não faz tão bem, mas não tem a menor ideia do que é. Enfim, mas Isso. vamos lá começar a caminhar aqui. E só concluindo. Então, o que, que eu fiz? Agora eu te dei 2 parâmetros. Pô, você tomar o refrigerante e não saber o que tem dentro, e pô, você tem uma sensação gostosa na hora que você toma, ok, é uma coisa. A partir do momento que você entende o mal que ele te faz e você continuar tomando, cara, isso é uma responsabilidade sua, isso é uma escolha tua. Se você ficar doente, não culpa ninguém e não vai atrasar a vida de ninguém porque você ficou doente por uma irresponsabilidade sua, entendeu? Você poderia beber a água e abrir mão disso. Então agora você escolhe o que você quer fazer, entendeu? E aí é que entra o livre-arbítrio. Eu vou obrigar você a fazer? Cara, de jeito nenhum, entendeu? Se Deus, quando fez a gente, deu para a gente o poder de escolha, não sou eu que vou forçar o que você vai fazer. Então, eu ampliei o período justamente para isso. Olha, estamos chegando no período que é ou vai ou racha. Como é que você está?
putz, não dá. Então, ok, acabou o programa para você aqui. Entendeu? Então, não, Gu, eu quero. Pum! Aí faz o pico e aí acabou. O que que tem? Mais 2 meses de manutenção para ver se essa é a banda que você vai resolver tocar mesmo. Pronto. Daí para frente, cara, você mudou sua cabeça, né? Eles usam o termo mindset, né? Você mudou a forma com que você pensa. Eu gosto de usar assim, agora você instalou um novo chip, um novo software no seu subconsciente, entendeu? É muito legal isso quando você entende como conversar com o subconsciente e como funciona a nossa mente consciente, né? Então, eu fui, cara, é muito jóia, assim, fui buscar na medicina oriental. Vamos gravar depois mais um episódio e aí a Claro, gente fala um pouco disso. Mas para a gente começar a caminhar para o fim aqui, então, ok. para não ficar muito longo, a proposta tem sido fazer episódios um pouco mais curtos. Certo, Reside no fato de que se você toma muita porcaria, você vai estragar o teu corpo. Você vai certo. fazer mais mal do que bem. E se você deixa seu corpo sedentário, também. Por isso é interessante que você procure um jeito ou teste vários. Ou não precisa ser nada super profissional, tudo mais tranquilo de fazer e ok. Qual é a sua dica de ouro para manutenção aí, para essa turma que passa, emagreceu, jogou vários quilos pela estrada e continuarem magros? Ou o que é que eles têm em comum? O que é que as pessoas que conseguiram instalar o software novo têm em comum? Antes eram Cara, sedentários, agora não são mais. Deve ter alguma coisa em comum. Se não tinha parado para pensar nisso, sim, 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 tem. Chama disciplina. Disciplina, é isso que tem em comum, entendeu? A pessoa estava gordona, treinou, emagreceu e continuou magra, o que que ela tem? Disciplina. Por quê? Ela só tem que fazer um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Um pouquinho de exercício. E eu gosto de diferenciar bem exercício de atividade física, né? O exercício ele é orientado, tem um objetivo, ele tem intensidade, duração, o tipo de exercício que você vai fazer, é tudo muito bem orientado. A atividade física pô, você vai lavar a louça, você vai limpar sua casa, você vai varrer o chão, você vai levar seu cachorro para passear. É isso. Então você faz um pouquinho de exercício, você entra na linha com relação ao alimento. Pô, eu posso, nunca mais eu vou comer pizza, nunca mais eu vou tomar minha cerveja. Não, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Você treina, você leva o seu gasto energético para você ter o luxo de ter esses prazeres, de pôr num churrasco, tomar sua cerveja, entendeu? Agora, é diferente de você beber todo dia, de você chutar o balde na comida todo dia, é a disciplina e equilíbrio. Vamos colocar assim, essas duas palavras. Disciplina para manter a constância e o equilíbrio para você não pender mais para um lado que para o outro dessa balança aí. excelente. Disciplina e equilíbrio. Estava falando agora há pouco com uma aluna, eu estou na academia agora. Ela falou Uhum. que queria comer um pastel de feira. Eu falei, não me atrai. Opa, sim. Não me atrai, mas tem muita gente que adora. Eu falei, olha, se você fizer 3 refeições por dia, significa que você faz 21 refeições por semana. Se as suas últimas 20 refeições foram boas, coma sem peso nenhum na consciência, que não vai fazer Perfeito, tanto Gui. mal, né? Ótimo. Mas agora, se você das 21, 10 estão ruins, procura fazer uma melhorzinha. Isso vale para atividade física também. Se você, o meu domingo virou terça, terça eu não estou conseguindo treinar. Eu tenho treinado sábado e domingo. Pronto. Coisa tranquila, nada de exagero, né? Só para envelhecer com dignidade, enfim, muito bem. Última dica aí, Gustavão, para a gente caminhar para o fim, depois a gente marca uma outra prosa para ir para essa parte mais, vou chamar de mística aqui, que não é mística, é bem científica, consciente e inconsciente. Holística, Última né? dica para a gente acabar esse episódio aqui, caminhar para o fim. Cara, eu tenho a maior dica de todas. Se conheça. Saiba quem é você. E aí, o que que acontece? A partir do momento que você sabe quem é você, você começa a separar, né, o joio do trigo, né? O que é bom para você e o que não é. Porque ali, ó, peraí, não, eu sou isso aqui. Então, cara, se vem esse tipo de pessoa para te oferecer uma situação, você fala, pô, não. Por quê? Porque eu não sou isso aí.
né? Tem uma frase que o pastor Cláudio Duarte fala, que é o seguinte: não deixe o que você mais quer no momento, essa situação que você quer mais no momento, ser maior do que você mais quer na vida. Porque Repete para a gente acabar. Vamos acabar o episódio assim. não deixe o que você mais quer no momento ser maior do que você mais quer na vida.